E agora, pela Procuradoria-Geral da República, passo a palavra ao Procurador-Geral, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimos senhores advogados, senhores servidoras e servidores. O Ministério Público Federal, né, nesta sustentação oral, teria dificuldade de acrescentar novos elementos à sustentação oral feita especialmente pelo ministro José Levi, aqui em cumprimento, por conta de todo o acervo apresentado por Sua Excelência e que foi também reforçado pelas palavras do advogado Leonardo Fernandes, que também aqui o Ministério Público ratifica. Antes de adentrar a sustentação em pequena parte do que nos importa pontualmente, quero parabenizar o senhor presidente, me associar às palavras do senhor presidente no início dessa sessão. Quero, inclusive, me solidarizar com os jornalistas que foram agredidos no último domingo. Quero também dizer a vossas excelências que o PGR está aqui em defesa da Constituição e das instituições que estruturam o Estado brasileiro. E este caso, por demais emblemático, porque está em jogo liberdades e garantias fundamentais, é uma boa oportunidade para discutirmos a eventual relativização destes sagrados valores que integram a nossa Carta Magna. Também quero cumprimentar o ministro José Celso de Mello por esta participação pela videoconferência, um dos maiores ministros que eu particularmente conheço na minha trajetória de 40 anos de carreira jurídica e sempre o nosso professor, que nós admiramos, respeitamos e depositamos a nossa maior confiança em termos de aprendizado constante com as suas magníficas aulas neste tribunal. Cumprimento também especialmente a nossa relatora, a ministra Rosa Weber. Dito isso, e abordando pontualmente certos itens do caso, eu quero levantar a primeira hipótese de que a medida provisória questionada, ela assim está situada do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Formalmente questiona o eminente ex-presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Marcos Vinícius, coloca a questão do ponto de vista da urgência da medida provisória. Eu quero crer, eminentes ministros e ministras, que a simples existência da Covid-19 em curso, sem previsão de término, com possibilidade de etapas sucessivas, conforme já reconhecido em outras nações, por si só, impõe a urgência de se tomar atitudes em defesa da saúde pública em todo o país, como tem reafirmado esta Suprema Corte em sucessivos julgados, seja naquele que foi da relatoria do ministro Marco Aurélio, da ADI, seja da ADPF do ministro Alexandre, seja das outras ações constitucionais ainda a serem julgadas. Então, este é um momento em que vivemos um estado de calamidade pública, em que liberdades e garantias fundamentais têm relevo, mas precisam ser avaliadas num contexto macro, especialmente quando falamos de uma pandemia, ou seja, de uma epidemia planetária. É nesse contexto que enfrentamos a medida provisória 954 de 2020 e precisamos fazê-lo, do ponto de vista material, a compreensão de que a exposição de motivos já explicita que a sua razão de ser se encontra na epidemia, tem como fundamento a suspensão provisória, aliás, decorre da suspensão provisória das entrevistas e coletas de dados presenciais das pesquisas empreendidas regularmente pela entidade
Ou seja, a medida provisória busca realizar as pesquisas não presenciais em domicílio. É este o limite da medida provisória, tendo em vista que o isolamento social, independentemente da modalidade adotada, perpassa todas as questões. Exige-se a não aglomeração. E nós não podemos ficar sem essas pesquisas que uma fundação de direito público, o IBGE, que tem tratamento de autarquia, compete o universo das suas competências realizar. Sem a possibilidade da realização das pesquisas, o IBGE estará impedido de realizar o cálculo do PIB trimestral e da inflação, impedido de realizar o cálculo e contribuir para que o TCU promova a repartição do Fundo de Participação de Estados e Municípios, e o governo federal, distrital, estaduais e municipais não terão dados para o desenvolvimento de políticas fiscais, sociais e econômicas para a retomada da normalidade institucional, seja após a pandemia, ou melhor, a epidemia no território nacional, seja a busca de soluções propriamente, enfrentamento à Covid durante o seu curso. E o que dizer, senhoras ministras, senhores ministros, das questões suscitadas acerca de supostas inconstitucionalidades materiais no que toca à inviolabilidade da intimidade e da privacidade das comunicações? Aqui não se trata data máxima vênia e se tomar parte das comunicações interpares. Não se trata de conhecer o conteúdo das conversas entre interlocutores. Aqui se trata de ter dados, simplesmente dados, para que de forma por amostragem, como é feita em tempos de normalidade, as visitas domiciliares, possa o IBGE ligar aleatoriamente e colher os dados necessários às pesquisas. Não se trata, nesse aspecto, de uma invasão de privacidade. A propósito, peço vênia a Vossas Excelências para lembrar a doutrina do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, que esclarece, a propósito da proteção à intimidade, que o objeto protegido no direito à inviolabilidade do sigilo não são os dados em si, mas a sua comunicação restringida, ou seja, liberdade de negação. Segundo o professor ainda, professor Técio, a troca de informações, comunicação privativa, é que não pode ser violada por sujeito estranho à comunicação. Mas vamos aos fatos, a Sua Excelência, os fatos que revelam não somente a jurisprudência já pacificada nesta Corte, no que toca à relativização de certos direitos e garantias, mas vamos ao nosso cotidiano. Ainda sob a égide da Constituição de 88, quando da sua elaboração, existia, como existe ainda hoje, os catálogos telefônicos. Ainda existe catálogo telefônico. E a regra legal vigente ainda hoje é que o nome, o número, o endereço dos titulares de contas telefônicas devam ser publicizadas. O direito é que assegura ao cidadão, usuário do sistema telefônico, que o pedido de retirar o seu nome, o seu endereço, os seus dados de um cadastro geral. Mas se a preocupação, como apresentam os ilustres advogados da tribuna, acerca da garantia da inviolabilidade, se manifestar na profundidade apresentada, nós devemos lembrar também que já temos cadastro positivo de crédito no Brasil e não foi tido como inconstitucional. E outra coisa, do ponto de vista factual, nós todos sabemos, cidadãos brasileiros, autoridades ou não, que os nossos dados estão defasados por diversas dificuldades sistêmicas que não podem ser imputados, basicamente, ao indivíduo.
mas a fragilidade da própria pós-modernidade, com seus sistemas falhos de internet, de informática, que faz com que, na 25 de março, se obtenha o CPF de qualquer cidadão brasileiro. Nós não podemos presumir que o IBGE, tratado como autarquia federal, tenha os seus atos administrativos presumidos ilícitos. Ao contrário, todos nós aprendemos que os atos administrativos são presumíveis, constitucionais, legais e legítimos. Nós também podemos lembrar a Vossas Excelências que não é estranho que, neste período da Covid e até o seu término, possam ser disponibilizados os dados a esta entidade pública que integra a administração da União, tendo em vista que outros povos já assim operam. E temos como exemplo de uma situação semelhante à proposta pela ANP, estados como a Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido, Suécia e Austrália. Todas elas adotaram a substituição das entrevistas presenciais por coletas através de telefones, como medida voltada à continuidade dos serviços de estatística oficial durante o enfrentamento da epidemia da Covid-19. E para não me estender mais e tomar o tempo de Vossas Excelências, pois praticamente tudo já foi dito pelos meus antecessores, colegas que me antecederam, eu gostaria de lembrar somente que no primeiro mundo, nos países mais avançados, os serviços públicos de emergência dispõem de todos esses dados. Quem quer que visite os países ditos do primeiro mundo, especialmente os Estados Unidos da América, encontrará em qualquer risco de incêndio na Califórnia, terremoto, tsunami ou qualquer acidente natural, qualquer calamidade pública, terá recebimento de telefonemas por gravações de robôs, terá recebimento de mensagens também no seu celular, alertando, inclusive, as rotas de fuga. Desta forma, o que a Constituição assegura, data máxima vem, é a inviolabilidade da comunicação, não a inviolabilidade dos dados, porque estes podem ser encontrados no sistema bancário, estes podem ser encontrados na mão de simples meliantes que trafegam no 25 de março vendendo CPF de cidadãos honestos. Com estas observações, o Ministério Público Federal, neste instante, se associa à defesa feita pelo ministro José Levi e corroborada pelo advogado Fernando, e para isto postula a improcedência dos pedidos ou a negativa do referendo da liminar. E, se nada disso for acolhido, pede vênia para sugerir que, dentro do poder geral de cautela dessa Suprema Corte, possa ser adotado medidas capazes de superar riscos que malfiram a proteção dos dados pessoais, consoante foram sugeridas pelo advogado Paulo Sarmento, representante do Laboratório de Políticas Públicas, não só no exercício do poder geral de cautela, como, eventualmente, na modulação do julgado que iria ser proferido. Com essas palavras, agradeço a Vossas Excelências esta oportunidade. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, a quem também agradeço a manifestação de apoio ao registro feito no início da sessão.